Bom dia! Hoje é quinta-feira, 13 de fevereiro e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Vai ser enterrado daqui a pouco corpo de PM aposentado assassinado durante tentativa de assalto. Claudiomir foi baleado nas costas e agredido por um dos dois assaltantes que invadiram um supermercado no bairro Paicará, em Vicente de Carvalho. Imagens impressionantes. Câmeras de monitoramento flagram atropelamento em posto de combustíveis. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, mas a gente segue aqui com um Bom Dia Cidades, porque participam do jornal desta quinta-feira a Procuradora-Geral de Santos, Renata Arraes, e a Secretária de Assuntos Jurídicos de São Vicente, Bernardete Bacelar. Até às 9 horas da manhã, a gente vai falar de muito assunto que é do seu interesse. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bernardete, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Eu estava dizendo para vocês antes de entrar aqui no ar que eu estou com as mulheres fortes de Santos e de São Vicente. Muito obrigada. A gente vai fazer um programa essencialmente aqui feminino. Estamos em 3 mulheres, mas assunto é que não vai faltar. Muito obrigada. Bom dia a todas. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar nesse tão renomado programa e para colocar a par um pouquinho mais dos assuntos de São Vicente, as nossas dificuldades, as soluções encontradas. Eu que agradeço. Em Santos também, né, doutora Renata? Dificuldades. Bom dia. Dificuldade não falta. Bom dia a todos. Bom dia, Nathalie. Agradeço mais uma vez o convite aqui da Santa Cecília para estar com vocês, falando um pouquinho lá do nosso trabalho na Procuradoria, que a gente tem bastante trabalho, sim, é bastante tumultuado, mas a gente tem tido, graças a Deus, bastante êxito e as coisas estão caminhando bem. E a gente vai enfrentando um leão ali por dia, mas vai fazendo acontecer as coisas. É isso mesmo. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal. O nosso Instagram é o @santaportal. E tem também o nosso Twitter, que é o @santaportal1. E tem uma novidade, a partir de hoje, nós também estamos ao vivo no nosso canal no YouTube. É só entrar lá no YouTube, procurar Santa Portal, pegar a playlist do Bom Dia Cidades e conectar e acompanhar com a gente até às 9 horas da manhã. E vai ser enterrado daqui a pouco o corpo do policial morto em Vicente de Carvalho, no Guarujá, durante tentativa de assalto. Até o momento, ninguém foi preso. A movimentação foi grande durante toda a noite no cemitério da Consolação. Muito abalada, a família da vítima não quis falar com a imprensa. Claudiomir tinha 55 anos e era ex-policial militar. Claudiomir foi baleado nas costas e agredido por um dos dois assaltantes que invadiram um supermercado no bairro Paicará, em Vicente de Carvalho. Os criminosos fugiram do local, levando a arma do ex-policial, que foi socorrido, chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Claudiomir deixou a esposa e 3 filhos. As imagens de monitoramento do supermercado já estão com a polícia para identificar os bandidos. E em menos de 10 dias, 3 policiais militares foram assassinados aqui na Baixada Santista. O último caso foi esse do Guarujá, que você acabou de acompanhar, o velório do policial militar aposentado. O comando da corporação descarta a ligação entre os casos. CPF cancelado, aqui vai os fogos, quadrilha. CPF cancelado, tudo aqui na Vila Baiana, entendeu? Só o tráfico que rola. Mandando fogos pra esse cururu aí, ó. Vai morrer, filha da puta. Qualquer novidade salve chega, quadrilha. Nesses áudios que estão com a polícia, criminosos estariam comemorando a morte de um policial militar aposentado no Guarujá. Câmeras de monitoramento flagraram Claudiomir José da Silva, de 55 anos, caindo no chão, depois de ser baleado em um supermercado de Vicente de Carvalho. Repare que em seguida ele foi agredido com um chute. Claudiomir passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Em Santos, câmeras de monitoramento de um bar no centro registraram a chegada de um suspeito que luta com o cabo Carlos Gonçalves, de 47 anos. Ele atira na cabeça do PM, que estava de folga, e foge. O terceiro caso aconteceu em São Vicente. Foi a morte do cabo Cláudio Gonçalves. Em 2019,
2 policiais militares foram mortos na Baixada Santista. Neste ano, em menos de 10 dias, já aconteceram 3 assassinatos aqui na região. A PM descarta a ligação entre os casos. Não há nenhum indicativo de que haja nada orquestrado, de que haja alguma ligação entre esses crimes. O importante agora é identificar os motivos desses crimes, prender os infratores e voltar à total normalidade na Baixada Santista. Segundo o comandante da PM na região, a corporação está mobilizada e realiza várias operações para esclarecer os crimes. Nós estamos em operação saturação, ocupamos diversos locais com o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, com as forças táticas, visando aí a localização desses infratores, e também agora estamos recebendo apoio da Corregedoria por meio do Departamento PM Vítima, da Polícia Civil, que é sempre parceira da Polícia Militar nessas horas e em todas as demandas, e também agora estamos recebendo apoio do Comando de Choque para localizar o mais rápido possível esses infratores e fazer com que eles paguem pelo crime que cometeram, que foi uma afronta ao Estado. Exatamente o que disse o Coronel Rogério. É uma afronta ao Estado. Antes de serem policiais militares, eles são cidadãos e têm família, né? A gente pensa na família nesse momento. E eu tenho certeza que é questão de tempo para que esses criminosos que falam pelo celular e que zombam da morte, de um assassinato de um policial militar, serem encontrados e presos para pagar, sim, pelo crime que cometeram. E ainda está na UTI da maternidade municipal o menino que foi abandonado em uma comunidade de São Vicente. A expectativa dos médicos é que ele só seja liberado para o acolhimento depois que chegar a 2 quilos. O jornalismo do Sistema Santa Cecília de Comunicação recebeu um vídeo do pedreiro que encontrou o bebê. No material, esse verdadeiro anjo da guarda, não tem outra expressão, descreve como tudo aconteceu. Exatamente. Eu cheguei nesse local aqui quando eu acabei escutando um barulho de uma criança e fui caminhar até onde estava o barulho. Chegando aqui, mais ou menos no local, acabei escutando de novo quando me deparei com um paninho todo encharcado de água da chuva, né? Eu levantei o pano e acabei vendo o pezinho da criança. Imediatamente peguei a criança, coloquei no meu colo e encaminhei a minha casa. Fiz os primeiros socorros nele, tirei o pano molhado que estava nele, peguei um cobertor seco, cobri ele e me encaminhei diretamente para o PS do Parque das Bandeiras. E lá deu o procedimento. Foi realmente um verdadeiro anjo da guarda, graças a Deus. Esse menino que foi resgatado por esse pedreiro, encontrado por esse pedreiro, um anjinho da guarda que Deus pôs no caminho dessa criança, está bem, embora siga internado na UTI do Hospital Municipal de São Vicente, ele está bem, esperando apenas ganhar peso para poder ir para o acolhimento e certamente ganhar uma família que dê o que essa mãe lhe negou, muito amor. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia segue investigando o caso. E no Santa Portal você encontra os detalhes da prisão da mãe daquele bebê de 1 ano e 3 meses que foi morto a dentadas em Praia Grande no começo de janeiro. Gíulia Cândida, de 21 anos, estava foragida desde que tinha sido liberada da audiência de custódia. A prisão foi pedida pelo Ministério Público, ela foi levada para a cadeia feminina de São Vicente. E no Santa Portal você também acompanha todas as novidades do caso da empresária morta covardemente no Guarujá. O carro usado pelos suspeitos para o crime foi encontrado pela Polícia Civil. O veículo estava em Caraguatatuba e é da mãe de Marcelo Adriano de Jesus, suspeito apontado pelas investigações como motorista do carro no momento do crime. Quer saber mais detalhe desses 2 casos? Então acessa santaportal.com.br. Imagens impressionantes. Carro desgovernado invade posto de combustíveis no Guarujá. 2 pessoas ficaram feridas. Câmeras de monitoramento registraram tudo. O posto de combustíveis fica na Avenida Santos Dumont, no bairro Jardim Boa Esperança, no Guarujá. As imagens das câmeras de monitoramento do local mostram um motociclista e um frentista. Outro funcionário se aproxima sem nem imaginar o que estaria por acontecer, e principalmente sua sorte.
Um carro desgovernado acerta os 2 primeiros e a bomba. O frentista ficou embaixo do automóvel e precisou ser encaminhado para o pronto-socorro municipal. Vendo essas imagens, a gente só pode concluir que os dois tiveram muita, mas muita sorte, que eu prefiro chamar de bênção, porque eles foram engolidos aí pelo carro. Nossa produção está checando para saber o que aconteceu com esse motorista que atropelou essas 2 pessoas, se ele estava embriagado, se de repente ele perdeu o controle da direção, porque também isso acontece muito, e o que pode e o que vai acontecer com esse motorista a partir de agora. O estado de saúde do frentista ainda não foi informado. Já o motociclista, sofreu apenas ferimentos leves. Confira agora como fica o tempo ao longo de toda essa quinta-feira. Em Santos, as temperaturas variam entre 23 e 28 graus. O sol aparece entre nuvens, mas deve chover ao longo do dia. Em Guarujá, a previsão é de chuvas isoladas, mínima de 23, máxima de 28 graus. Em Cubatão, há 80% de chances de chover. As temperaturas ficam entre os 23 e os 28 graus. Mesmas temperaturas em São Vicente, entre 23 e 28 graus. O dia será nublado e chuvas isoladas podem ocorrer a qualquer momento. Também há previsão de chuva em Praia Grande. Lá, as temperaturas variam entre 23 e 28 graus. O sol pode aparecer entre nuvens, mas deve chover. A mínima será de 23 e a máxima de 29 graus. E o mau tempo dos últimos dias trouxe reflexos também para quem compra frutas, verduras e legumes. Nas feiras, os consumidores já perceberam que tem produto faltando e o que tem está mais caro. E a gente vai conversar com o repórter Fabiano Roma, que está na feira da Pedro Lessa. Fabiano, bom dia. Com certeza você já deu uma passeada aí pelas barracas, já conseguiu fazer um levantamento aí dos preços. Tem muita coisa mais cara? Tem coisa faltando mesmo? Bom dia, Nathalie, para você, bom dia para quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. Já dei uma volta por aqui pela feira, é claro, e a situação parece que está voltando ao normal, Nathalie. Você vê aí que a feira está pouco movimentada nesse momento, mas eu já dei uma pesquisada por aí. Olha, verdura está no preço médio aí, mais ou menos, tem pé de alface aí a R$ 2,50. As frutas que a gente viu essa semana, aquela cena triste lá na Ceasa, né? Todo aquele desperdício, esperava-se que com isso tudo aí fizesse que o preço da fruta subisse. Pelo menos por enquanto ainda não está desse jeito, não está alto ainda não. Eu estou aqui na barraca do Edmilson, que é uma das maiores barracas aqui de fruta aqui da feira. O Edmilson, essa simpatia, bom dia, meu irmão. Bom dia, tudo bem? Edmilson, você que tem mais de 30 anos de feira aí, com essa crise que aconteceu, essa chuva, a gente viu aquelas imagens daquele desperdício todo, você acreditava que o preço das frutas ia aumentar, não? Não, eu pensei que ia aumentar, mas realmente o CEAGES foi abastecido ontem e a gente está trabalhando normal com os preços e está favorável o povo, o consumidor com as frutas. Não teve problema de abastecimento? Não teve crise, entendeu? Foi abastecido rápido, tanto lá como aqui na feira, e a gente está satisfeito com as frutas aqui da banca aqui. Como é que estão os preços hoje? Você não teve que aumentar nada? A gente está vendo ali pêssego, por exemplo. O pêssego, na realidade, não é que aumentou, é porque agora está saindo fora de safra, então o preço dele tem que ser reajustado, né? Mas fora isso, as frutas, o preço está relativo normal. E a laranja, que a gente viu muita laranja sendo jogada? Laranja também, mas o preço está correspondendo normal, só que a laranja é graúda, né? Quanto você está vendendo a laranja aqui? A laranja hoje eu estou vendendo R$7 a dúzia, porque é graúda, né? Já é outra qualidade. Já é outra qualidade. Mas aqui na feira a gente está achando de 5, 6? 6, 4, entendeu? Depende do tamanho, você leva uma laranja conforme o preço. Então quer dizer, até que tá tranquilo, né? Agora, para a semana que vem, a gente estava conversando antes, viu, Nathalie? Eu e o Edmilson aqui, a gente estava conversando, ele disse que essa semana tá tranquilo, como você viu o relato aqui do feirante, mas para a semana que vem pode ser que aumente. Por quê? Pode ser que dê um reajuste, entendeu? Porque tinha caminhões de mercadoria fechado, né? Então não vai mexer tanto, mas pode ser que semana que vem possa dar uma mexida. Tomara que não, né? Que senão prejudica até para nós, né? O negócio não é vender caro. Você não gosta de vender caro, né? Não, tem que vender o preço que possa, né? Para os dois, né? Favorável ao cliente, o consumidor e o fornecedor.
Tá certo. Edmilson, chega pra cá. Tava conversando com o Edmilson antes de entregar para vocês aí no estúdio. E ele queria fazer uma promoção, viu, Nathalie? Ele é telespectador nosso aí, assiste o Bom Dia Cidades. Como é que é, Edmilson? Quem vier aqui na feira disser que assistiu o Bom Dia Cidades vai ter desconto? Vai ter desconto, é uma promoçãozinha, com certeza. Entendeu? Uma promoção de alguma fruta vai levar um desconto aqui. Olha só, tá vendo? Vem aqui na feira, vem aqui na barraca do Edmilson, na feira da Pedro Lessa. Diz que assistiu Bom Dia Cidades, vai ter desconto. Palavra diferente. Palavra diferente, verdadeira. É isso aí. Obrigado, viu, Edmilson? Então vou pedir pro Josivan mostrar aí que o movimento, por enquanto, tá tranquilo, viu, Nathalie? E fica aí a dica da promoção. Promoção e preço, viu? O preço também não aumentou muito por enquanto, não. Nathalie. Fabiano, olha, fala pro Edmilson que eu não consigo sair aqui da TV, tá? Porque eu trabalho aqui até o fim da tarde. Se ele quiser mandar uma cesta de frutas para mim de presente, eu faço propaganda para ele também, viu? Porque eu adoro fruta. Vou na feira no sábado, tá? Bom saber que os preços aí não estão tão altos. A gente vem lendo que houve realmente um desabastecimento nos supermercados e isso refletiu também nas feiras. É bom que o consumidor, que o telespectador que está nos acompanhando tenha essa boa notícia logo no começo do dia. E eu acho que vale também, né, Fabiano, deixar aquele alerta por conta das chuvas, para a gente não ter medo de consumir alguma coisa que esteja estragada, fazer aquela lavagem com mais cuidado, usar um pouquinho de hipoclorito, não é mesmo? É isso mesmo, Nathalie. Boa dica sua. Eu tenho uma dica também que é muito bacana. Eu faço em casa, olha só. Todo produto que eu compro na feira, fruta, verdura principalmente, fruta, eu pego um litro d'água, uma colherzinha ali de chá de bicarbonato de sódio, faço aquela solução e deixo mergulhado lá uns 15, 20 minutos. Depois que eu tiro, eu lavo de novo na água para tirar o excesso de bicarbonato e boto na geladeira porque eu gosto de uma fruta geladinha e na geladeira a gente sabe que a verdura bem embaladinha ela dura um pouquinho mais. É isso que eu faço, fica a dica para vocês aí. Olha, eu acho que também vale a gente deixar uma outra dica, Fabiano. Eu gosto muito de ir para a feira no horário que ela está acabando, porque é o horário chamado horário da xepa, né? Que os preços caem um pouquinho mais, inclusive, não é mesmo? Uhum. É verdade, essa é outra dica valiosíssima, viu, Nathalie? Quanto mais perto do meio-dia, diz a lenda que os preços vão abaixando, tá? Olha, isso é verdade, acontece mesmo, porque o que acontece? No final do dia, o feirante quer vender a mercadoria, ele quer fazer renovação de estoque, então ele abaixa um pouquinho o preço para o pessoal comprar mais. Então, a dica é vir por volta de 11h30, meio-dia, que o preço deve estar mais em conta, viu, Nathalie? Fabiano, olha, antes de você ir para a sua próxima reportagem, toma um cafezinho da manhã e hoje saudável, recheado de frutas, combinado? Combinado. Vou mostrar para você aqui, olha só que uva linda. Faço questão de mostrar essa uva aqui, ó. Certamente essa uva vai estar no meu café da manhã de hoje, Nathalie. Bom dia para vocês aí no estúdio. Bom dia, Fabiano. Obrigada. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento, estão em operação 6 embarcações. O tempo de travessia de Santos para o Guarujá mudou agora. Imediatamente a gente entrou, estava em 15, aumentou um pouquinho, 20 minutos. Do lado do Guarujá, está em 25 minutos de espera, capacidade de veículos 580 veículos por hora. E vamos fazer aquele giro que a gente sempre faz aqui. São Sebastião e Ilhabela são 6 embarcações, 30 minutos. Bertioga, Guarujá, uma embarcação também, 30 minutos. Iguape, Jureia, 30 minutos também uma embarcação. Cananéia e Ilha Comprida, 30 minutos. Cananéia e Continente, também 30 minutos. E em Santos e Vicente de Carvalho, 2 barquinhas em operação, barcas, na verdade, em operação, 20 minutos de espera de cada lado. E no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra trecho no Planalto da rodovia Anchieta com lentidão. Atenção! Do quilômetro 20 ao quilômetro 18. E na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao quilômetro 10. A lentidão também na rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, do quilômetro 16 ao 14, por causa do excesso de veículos. O tempo está encoberto, com chuvas em pontos isolados e a neblina no trecho da serra. Atenção, velocidade controlada, porque a neblina, quando baixa, ela baixa muito rápido. A visibilidade é parcial. No momento, a operação está normal e está em 5 por
5. E depois de 5 anos, vai ter carnaval no Guarujá. A programação inclui blocos e desfiles de escolas de samba. A corte carnavalesca de Guarujá foi recebida no gabinete do prefeito. Ao Rei Momo foi entregue a chave da cidade, um símbolo de que, durante os dias de folia, quem manda é ele. A expectativa é a melhor possível, que fazemos um ótimo desfile, que possamos trazer a alegria para a cidade, para os munícipes e visitantes. E as expectativas são as melhores possíveis. A rainha do carnaval não escondeu a ansiedade, quer que a festa comece logo. Vocês podem esperar uma festa de Momo maravilhosa, porque o carnaval do Guarujá ele é lindo, ele é maravilhoso. Só estava faltando retomar tudo, agora vamos com tudo. Em Guarujá, o desfile das escolas de samba volta a acontecer depois de 5 anos. Para o prefeito Walter Suman, é uma vitória da cultura e um resgate da tradição do carnaval na cidade. Vai ser na Avenida Miguel Stéfano, entre a Avenida Acre e a Rua Iracema. São 4 escolas de samba, Imperador da Ilha, a Mocidade São Miguel, o Renascer de Santa Cruz dos Navegantes e a São Jorge. Além de 20 blocos e bandas que estarão animando as ruas lá onde está definido o local para o nosso Carnaval 2020. Muito boa notícia. Além de muito turista que procura o Guarujá, agora esse turista vai ter, além da praia, como opção, acompanhar os desfiles que foram retomados aí depois de 5 anos. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, nosso bate-papo com as convidadas de hoje, Renata Arraes e Bernadette Bacelar. Não saia daí, até já! E estamos de volta, sete seu relógio, agora são 8 horas e 24 minutos, ainda no papel. Atraso no começo da reforma da rodoviária de Santos gera reclamações. As obras deveriam começar no mês passado. O prédio de 7.800 metros quadrados completou 50 anos. O estado de conservação da antiga estrutura não é o que mais preocupa. O terminal no centro da cidade virou abrigo para moradores em situação de rua, em qualquer hora do dia. Não tem uma vez que eu não seja abordado por drogados, por mendigos, para pedir isso, pedir aquilo. E o risco. Outro dia estava aqui altamente drogado, xingando os guardas municipais, coitado, eles não podiam fazer nada. Porque se eles foram lá dar umas burdoadas que o cara merecia, falando português, claro, aí vão filmar e falar, tadinho. O que ele fez depois? Esse rapaz estava drogado, ele deu um soco ali no guichê, quebrou o vidro. Aí teve que vir PM, tiraram daqui. Todo dia que eu venho aqui é risco. A prefeitura tem um projeto para mudar a cara da rodoviária e dar mais conforto aos passageiros. Em média, 4.500 circulam aqui por dia. O prédio vai ser fechado com vidro, contar com salas climatizadas e praça de alimentação. Boxes, banheiros e os locais de embarque e desembarque vão ser recuperados. A promessa da prefeitura era iniciar as reformas da rodoviária de Santos em janeiro, mas já estamos em fevereiro e, por enquanto, nada de obras por aqui. Segundo o projeto, quando finalmente ele sair do papel, tudo deverá ficar pronto em 6 meses. O custo de 10 milhões de reais vai ser bancado por uma empresa portuária que assinou um termo de responsabilidade de medida compensatória devido à expansão de empreendimentos na cidade. E em nota, a Prefeitura de Santos disse que a obra não começou porque a contratação da empreiteira que fará o serviço ainda não foi concluída. Novidades sobre o começo da reforma devem ser anunciadas nos próximos dias. E pegando o gancho da reportagem, a gente abre o nosso bate-papo aqui de hoje. E estão comigo a Procuradora-Geral de Santos, Renata Arraes, e a Secretária de Assuntos Jurídicos de São Vicente, Bernadette Bacelar. Renata, para quem está em casa entender, a reforma da rodoviária não vai ser uma obra pública. Vai ser uma obra, como bem disse o Carlos Lopes, que vai ser custeada por um terminal portuário através de medidas compensatórias. O que são essas medidas compensatórias? É isso mesmo. Em 2013, a gente aprovou uma legislação que trata do chamado Estudo de Impacto de Vizinhança, que é aquele instrumento que os empreendimentos e as atividades que são lançadas no município, eles têm que apresentar um estudo dos impactos que a atividade ou o empreendimento vão causar. Por conta disso, a lei traz uma série de medidas mitigatórias desses impactos e medidas compensatórias, que podem ser tanto em medidas de fato, né, medidas, obras, como neste caso, como até financeiramente.
futuramente um pagamento de um determinado valor voltado para o Fundo de Desenvolvimento Urbano. Então, o que acontece? Neste caso específico, isso há muitos anos atrás, muitas empresas, principalmente lá na área portuária, aqui na nossa cidade, elas atuavam sem esse estudo. Elas não tinham, elas se submetiam, achavam que se submetiam apenas à legislação federal e não se submetiam às normas urbanísticas do município. Com isso, com um verdadeiro esforço do prefeito Paulo Alexandre, ele passou a implantar e fazer cumprir essa lei. Então, neste caso, a empresa que vai regularizar a situação dela, tanto do ponto de vista de atividade como de aprovação do próprio empreendimento, ela apresenta esse estudo de impacto de vizinhança, ele é analisado por uma comissão especial determinada, chamada de Comaive, e após isso são definidas as medidas compensatórias e mitigatórias desses impactos. Nesse caso, optou-se por fazer a reforma da rodoviária como uma dessas medidas, em vez de ele simplesmente o empreendedor repassar 10 milhões de reais para a prefeitura licitar uma obra pública e ter toda aquela burocracia, demora e os entraves da administração pública para que isso aconteça, ele vai, na verdade, compensar com a própria medida. Então, depende dele, ele assina esse termo de responsabilidade, que a gente chama de trinque, e ele vai, a partir de então, eu desconheço exatamente os prazos que estão nesse trinque, mas eu não acredito que ele deve estar já na fase de contratação da empresa para iniciar a obra. E outras obras foram feitas aqui no município a partir dessas medidas, né? Sim, nós temos a Fundação Parque Tecnológico, a reforma do prédio que está fazendo, várias outras medidas na área de saúde, na área de educação, climatização de escolas, tem várias outras medidas que foram feitas assim. Bernadette, quando o prefeito Pedro Gouveia assumiu São Vicente, a cidade vivia uma situação, vou usar o termo muito delicada, para ser elegante com os nossos telespectadores. Era tudo muito difícil, as portas estavam completamente fechadas. De lá para cá, muita coisa melhorou, muito trabalho foi feito e você esteve por trás de muitas dessas negociações. Como é a situação hoje da administração? O prefeito pegou a cidade arrasada. Tinha lixo na praia, você imagina no resto da cidade. E a situação financeira também era muito complicada. Não havia... São Vicente não tem um porto, né? Não tem um polo industrial. Então, os impostos, o ISS é comércio, serviço, e também tem muitos núcleos de invasão, de assentamentos irregulares que não contribuem com o IPTU, mas usam as redes públicas de educação, saúde. Então, é uma demanda muito grande e uma arrecadação muito pequena. Então, o município precisa receber verbas, fazer convênios com a União, com o Estado. E o município, quando ele pegou em 17, não tinha as certidões. Sem as certidões negativas, não se faz, não recebe verba. Então, a outra gestão disse que ela era perseguida, mas não era nada de perseguição. Não recebia verba porque não tinha as certidões. Então, estava regularizada a situação da administração pública. Devia ao servidor, férias, alguns salários também. Então, o prefeito pegou realmente numa situação caótica, um servidor desmotivado. Então, o primeiro momento a ordem era, pague-se o servidor em dia. Né? Até porque é o servidor que faz a máquina funcionar, Com certeza. Né? Então, isso tem se mantido. Até hoje, a secretária da Fazenda também é uma leoa e fez grandes esforços, ela leva ali na ponta da faca. E nós também fomos na Procuradoria da Fazenda Federal, fizemos parcelamento do que estava ajuizado, o administrativo, então colocamos em ordem e estava atrelado ao CNPJ da Prefeitura outros órgãos, como Câmara, todos deviam. Câmara, Instituto de Previdência, Caixa, o CESASV, enfim, tinha uma série de outros órgãos que também eram devedores, então nós tivemos que colocar em ordem toda essa gama de dívidas, obtivemos as certidões e conseguimos então restabelecer convênios já
com prazo quase vencendo, nós restabelecemos, porque se a gestão passada recebeu alguma verbas federais, não cumpriu o convênio, então nós teríamos que devolver o não dinheiro. Fazer a obra e devolver o recebido. Então nós conseguimos restabelecer prazo, acabar as obras com verba própria para que não tivéssemos que devolver os convênios. Então foi assim um esforço muito grande, financeiro e também jurídico, porque tivemos que nos comunicar e fazer acordo com uma série de órgãos federais e estaduais para colocar em ordem, estabelecer uma regularidade. Nós devíamos precatórios, fomos ao Tribunal de Justiça, reparcelamos a dívida. E hoje todos os pagamentos que foram parcelados e reparcelados estão em dia. Estão em dia, os precatórios estão em dia, porque isso também é importante para a aprovação das contas. Sim. Se não tiver, fizemos Câmara de Conciliação, que são fazemos publicações, enfim, para que os credores e os precatórios nos deem descontos. Então, se eles quiserem, isso é constitucional, se eles quiserem passar na frente nessa listagem, eles dão desconto de 40%, 30% e 20% e conseguem receber antecipado. Fizemos algumas câmaras de conciliação, tanto dos precatórios alimentares, trabalhistas, como de natureza diversa. Não conseguimos tantos, mas conseguimos alguns, pagamos com desconto, colocamos tudo em ordem, está tudo em dia. Esse é um ano eleitoral, é um ano em que provavelmente o prefeito Pedro Gouveia saia para uma reeleição. Sim. Se ele não sair e tiver um candidato dele indicado e o candidato dele entrar ou outro candidato entrar, certamente vai receber uma prefeitura muito diferente. Muito melhor, saneada, financeiramente, os funcionários em dia. Haviam rescisões desde 2013 sem pagar dos próprios funcionários, isso está sendo colocado em dia também. Férias vencidas, 7 férias vencidas, era uma coisa de maluco. Então, tudo isso está sendo colocado em dia, débitos de credores de aluguéis, fornecedores, coisa de louco. Por aí vai. Muito, e com certeza vai receber uma prefeitura muito melhor. Renata, você é funcionária pública de carreira. E ouvindo o que ela está falando, certamente se vê na posição daqueles funcionários que são essenciais, como eu disse, para fazer a máquina funcionar. E você já disse em diversas vezes, as oportunidades que eu tive para te entrevistar, que você é funcionária por vocação. Sim. Você gosta da tua escolha profissional. E a gente vê que você não fica dentro da sua sala na procuradoria, você sai. Sai bastante a ponto de a gente ouvir, pegando o gancho das eleições, de que você se afastaria da procuradoria e disputaria um cargo nas próximas eleições. O que tem de verdade nisso? O que tem de boato nisso, Renata? Ai, meu Deus do céu, não sei, viu? Na verdade, Nathalie, eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. E acho que nos últimos 2 anos e meio, que eu estou à frente da Procuradoria-Geral, eu já era feliz como procuradora do município concursada e a partir de 2017, quando eu fui nomeada Procuradora-Geral, eu tive a oportunidade de me realizar ainda mais profissionalmente, porque eu comecei a conhecer um lado meu que eu não conhecia, que é justamente isso que você está falando. Eu não gosto de ficar, eu gosto de gente, eu não gosto de ficar só atrás da mesa, atrás do computador. Já é uma característica importante para quem quer disputar algum cargo público. Dizem que é, mas eu acho que as pessoas confundem um pouco as coisas, talvez por essa onda que a gente esteja vivendo desde a última eleição para presidente, para deputado, que as pessoas buscam aquele perfil que a gente fala de nova política, As pessoas estão fugindo muito daquela figura do político. Então, você começa a refletir naquela pessoa que você admira, às vezes por outras qualidades, por outras características, e acha que ela seria boa. Eu não sei se eu seria boa como Mas você política. Tem vontade? Eu não sei. Eu acho que hoje o meu compromisso é realizar o meu trabalho. Eu acho que eu tenho muito a contribuir
com o prefeito e com o governo, com o meu trabalho, por uma questão até de identificação, porque eu realmente acredito naquilo que a gente faz lá, eu faço aquilo realmente com muito amor, eu acredito naquilo que a gente faz. Até o prefeito essa semana, umas semanas atrás, brincou comigo, ele falou que fazia tempo que eu não ganhava nada. Daí eu peguei e falei assim, olha, vamos ver pelo lado inverso. Não é que eu estou perdendo, é que eu não sou demandada, a gente está fazendo tudo tão certinho aqui. Ainda bem, né? Então, aqui na Prefeitura de Santos, nós estamos vivendo numa fase que eu diria assim, de muita satisfação, porque a gente está vendo tudo aquilo que a gente está há muitos anos fazendo, há muitos anos trabalhando, quanto é difícil construir uma legislação, o próprio estudo de impacto de vizinhança, que a gente estava falando aqui, todos os problemas, os entraves que a gente teve a partir de 2018, com a nova lei de uso e ocupação de solo, toda essa questão da nova Ponta da Praia, as obras da entrada da cidade. Então, é muita coisa que a gente via no papel e que agora a gente vê acontecer. Agora a população está vendo, né? Então, assim, eu acho que é um momento muito feliz. Feliz para o governo, feliz para a administração, feliz para o prefeito. Eu acho que ele está satisfeito com o resultado, está vendo que as pessoas estão satisfeitas com o resultado. E eu me sinto satisfeita também, me sinto realizada por uma contribuição que eu tenho a fazer. E acho que faço o meu papel com dedicação, faço meu papel bem feito. Agora, se no futuro eu vou ter que mudar... Não quer responder. Hoje eu sou procuradora-geral do município e assim pretendo ficar. Falando em uso e ocupação do solo, você fez parte da comissão lá em São Vicente. Como é que está todo esse processo, Bernadette? Então, nós primeiro mudamos o plano diretor, né? O plano diretor tinha 20 anos, eu participei do plano diretor, o primeiro plano diretor, há 20 anos atrás, em 98, nós fizemos... Ficou 20 anos sem atualização? 20 anos sem atualização, sendo que o prazo máximo é de 10 anos. Exato, o planejamento é de 10 em 10. Pois é, e assim, o Ministério Público cobrando, né? Então, primeiro fizemos uma comissão, renovamos o plano diretor, usamos muito o plano diretor de Santos, de São Paulo, para atualizar o plano diretor de São Vicente. Eu presidi essa comissão e fiz parte agora da comissão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Nós mudamos também, pegamos um pouco de São Paulo, um pouco de Santos, para falar até a mesma linguagem aqui da Baixada. Aí a gente pode dizer uma visão metropolitana. Isso, tentamos usar também um pouquinho da metrópole, para a gente começar a falar a mesma língua aqui da região metropolitana. E o que a gente pretende é que incentive a construção. A área continental vai ser contemplada pela lei de uso e ocupação todo o município foi contemplado, está agora na Câmara, né? O plano diretor foi aprovado, a lei de uso está na Câmara, precisamos que os nobres vereadores se empenhem. Nós comparecemos na audiência pública da Câmara também, foi há pouco tempo. Então, agora eu acredito que eles passem nas comissões internas e encaminhem para votação. Aqui em Santos, a gente já teve a definição com relação à lei de uso e ocupação do solo. Foi um debate bastante acirrado para que se buscasse o melhor para o desenvolvimento da cidade. E dentro desse desenvolvimento todo, a gente tem, como você citou, Renata, as obras que estão acontecendo e que a gente tem visto. A obra da Ponta da Praia, quando começou, gerou uma certa discussão. A obra da entrada da cidade é uma obra muito grande, que gera impacto, óbvio, traz transtorno, mas que vai trazer muito benefício, especialmente para a população da região da Zona Noroeste. Na Ponta da Praia e com relação às obras da entrada da cidade, tudo segue um cronograma? Sim, segue um cronograma. Na entrada da cidade, nós dividimos inicialmente o cronograma em 4 etapas. Foram 4 licitações, agora já tem até mais uma, já tem a 5ª etapa, e nós fomos licitando pedaço por pedaço, não que eles fossem acontecendo um depois do outro. Aí das algumas fases, elas vão se encontrando no caminho, mas elas foram licitadas separadamente. Nós temos uma área técnica lá encabeçada por um servidor, que é o Wagner, que é um rapaz muito comprometido, muito competente, e há um trabalho todo realizado, com muito cuidado. O prefeito, ele acompanha de frente mesmo essas obras, ele faz constantemente reuniões que a gente chama de ponto de controle, para acompanhar realmente cada fase, cada etapa
etapa que a gente está fazendo, porque cada uma, como foram várias licitações, a gente tem alguns percalços durante elas. Então, porque, às aliás, vezes... a lei de licitação é um grande entrave, né? O problema é que às vezes você sai lá no jornal, paralisada a obra da entrada da cidade. Não é porque as pessoas acham que a prefeitura fez alguma coisa errada, não necessariamente. Nós temos um histórico aqui na cidade de Santos de há muito tempo que não se faziam obras desse porte. Sim. Então é natural que empresas de maior porte, mais bem preparadas, venham para cá para competir aqui. Elas vêm também com o jurídico melhor preparado. Sim. E a partir de então elas começam a brigar mais. Sim. E aí as liminares vão surgindo. Então muitas vezes não é por conta de uma conduta da prefeitura que a obra foi suspensa, mas porque elas começam a brigar, conseguem liminares judiciais e a gente vai derrubando, A gente teve muito êxito no judiciário. Todas as liminares a gente conseguiu, em todas as etapas, derrubar e retomar ou o curso da licitação ou o curso da obra. E na Ponta da Praia a mesma coisa. Nós tivemos até agora, né, a ação ainda está correndo aqui em primeira instância, mas de todos os pedidos iniciais que foram feitos de suspensão, foram 5, salvo engano, 6 decisões favoráveis ao município. Bernadette, a obra da Ponta da Praia foi resultado da maior parceria público-privada que o município de Santos realizou, né, efetivou. Parcerias público-privadas, elas são realmente uma saída para dar celeridade àquilo que o poder público não tem fôlego para fazer? Eu acredito que sim. Em São Vicente ainda não fizemos nenhuma. Talvez agora com a mudança da lei de uso e ocupação do solo, com maior incentivo, chamando mais os empresários, pode ser que São Vicente consiga fazer a sua primeira parceria público-privada. É uma esperança. Renata, para a gente encerrar o bate-papo desse bloco, foi redigido por você um texto que virou lei e que deu gratuidade às mulheres que estão em tratamento ou que estão em pós-tratamento do câncer de mama. Como é que você, como mulher, agora eu não estou falando como procuradora, mas como mulher, sentiu quando o texto que você redigiu virou lei para beneficiar mulheres que, quando vivem essa situação, vivem um momento extremamente delicado? Olha, Nathalie, eu às vezes não pareço, né, até por conta da minha forma de trabalhar, de me expressar, mas eu sou uma pessoa bastante emotiva. Eu estive numa audiência pública no ano de 2018, no qual eu fui convidada pela vereadora Aldrin e tive a oportunidade de conhecer as mulheres do Instituto Neomama e soube desta demanda. A partir de então, quando eu soube desta demanda e da dificuldade que elas tinham, quando elas me disseram que para conseguir a gratuidade no transporte, elas tinham que ser enquadradas como amputadas. Exatamente. E o sofrimento que isso lhes causava, não só pela doença que já tinham, mas por todo o pós-tratamento que elas passam, eu me senti assim no dever de fazer alguma coisa. Não tenho, na verdade, iniciativa de lei como procuradora-geral, mas levei o assunto ao prefeito e ele imediatamente, sentado na minha frente, eu falei, eu posso falar com o Fábio Ferraz, né, o secretário de saúde? Sim. Ele falou assim, fala, mas faz agora, você faz. Pode fazer, faz você, combina com ele. E a gente, graças a Deus, né, tem uma relação muito boa na prefeitura, sim, não rola essa coisa de ciúme, nada. O Fábio rapidamente também abraçou a ideia. Demorou um pouquinho mais do que a gente esperava por conta da tramitação na CT, algumas coisinhas lá. E quando chegou agora perto do Outubro Rosa, faltava um mês e pouco, eu falei que esse projeto ainda não foi aprovado. Daí eu liguei para o prefeito e falei, prefeito, como é que pode? Pelo amor de Deus, a gente tem que dar esse presente para elas no Outubro Rosa. Entramos em contato com a Câmara, pedi encarecidamente para o presidente da Câmara e o presidente Rui de Rosses prontamente nos atendeu e ele falou, o seu pedido é uma ordem e este assunto é um assunto que eu também dou muita importância e a gente conseguiu fazer tudo e eu me sinto assim, feliz, é uma coisa pequena, talvez, eu sei que não é pequena. Mas eu acho que de grande valor. Eu te garanto que não é pequena, é extremamente importante. Falo com propriedade de causa. Então, assim, qualquer mão estendida para mulheres ou para pacientes que enfrentam o câncer é um acolhimento que não tem tamanho. Isso ajuda, em especial, na recuperação dessa paciente. Então, assim, não é uma coisa pequena.
Foi uma atitude louvável de todos os envolvidos e que certamente está trazendo benefício para essas mulheres que são verdadeiras guerreiras. E a seguir, os detalhes da visita da delegação belga no Porto de Santos. Ao vivo, uma entrevista com o representante da América Latina no Porto de Antuérpia. Voltamos já, não sai daí. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje, uma delegação chefiada pelo embaixador belga no Brasil fará uma visita ao Porto de Santos. No encontro, também estarão autoridades de 3 regiões da Bélgica. E sobre esse assunto está comigo o representante da América Latina no Porto de Antuérpia, Matheus Dolek. Matheus, seja muito bem-vindo. Bom dia. Olá, bom dia, Nathalie. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Gostaria de agradecer à Santa Cecília TV por essa oportunidade de divulgar essa visita oficial dos diplomatas belgas aqui na região e falar um pouquinho sobre o Porto de Antuérpia. Como você comentou, a delegação é chefiada pelo embaixador da Bélgica no Brasil, o senhor Patrick Herman, e eles terão reuniões com entidades e autoridades locais, justamente com o objetivo de estreitar relações... Fomentar negócios, né? Exatamente. Estreitar relações e promover o país na região, uma vez que tanto o Porto de Santos quanto o Porto de Antuérpia são peças fundamentais no comércio internacional entre Brasil, Bélgica e Europa. E as perspectivas econômicas e do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, prometem dar um novo dinamismo aí para essas relações no futuro. Comerciais. Eu, quando falo de Porto, Matheus, eu gosto muito de aproximar o telespectador daquilo que a gente está falando, porque apesar do Porto ser um gigante, ele está muito mais próximo do nosso cotidiano do que muita gente pode imaginar. Por exemplo, quando a gente fala de produtos que vêm da Bélgica para o Brasil através do Porto, de produtos que vão do Brasil através do Porto para a Bélgica, a gente pode imaginar que aquele chocolate que a gente pega na prateleira do supermercado ou numa bomboniera, aquele chocolate belga, chega pelo Porto de Santos. Sem dúvida, mas além disso, as pessoas que às vezes não têm um contato tão próximo com o Porto, tendem a enxergá-lo de uma maneira um pouco negativa. Sim. Talvez por ser um ambiente muito operacional, mas na verdade aqui o Porto, como você comentou, é uma fonte de riqueza e gerador de empregos para a região em que ele se localiza. E vários produtos que a gente consome no dia a dia, inclusive os chocolates belgas, cerveja belga, que são famosos mundialmente, chegam através dos portos, né? Então, eles são muito importantes nesse sentido. Essa visita que acontece hoje, ela acontece também num momento muito especial, onde se comemora o centenário da primeira visita de um representante belga por aqui. Isso. Ela inicia as comemorações, na verdade, essa visita, além de ter esse caráter institucional e promocional, ela tem esse toque histórico-cultural, uma vez que inicia as comemorações do centenário dos monarcas belgas aqui, o rei Albert I e a rainha Elizabeth. E além disso, é importante destacar alguns fatos históricos que podem ser até curiosos nessa relação entre Brasil e Histórica, que talvez nem todos saibam. O Brasil e a Bélgica já tiveram o mesmo rei e a mesma capital como sede do governo. Isso durou por 60 anos e foi entre os séculos XVI e XVII, quando o rei Filipe II da Espanha assumiu a coroa portuguesa e na mesma época a Bélgica também pertencia ao reinado espanhol e Madrid era a capital. Quando a gente tem esse tipo de encontro, e eu gosto de chamar isso de intercâmbio, ganha quem está no Porto de Santos e ganha também quem está no Porto de Antuérpia. O que essas relações têm agregado ao longo dos anos, Matheus? Bom, essa visita de 100 anos atrás, ela foi consequência de um convite feito um ano antes pelo então futuro presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, que ele foi o enviado brasileiro como é que eu posso dizer, a Convenção de Paz de Versalhes, né? Que ele esteve na Bélgica e fez esse convite, em retribuição ao apoio e à solidariedade que o Brasil prestou para a Bélgica durante toda a Primeira Guerra, onde ela foi muito afetada
ela acabou aceitando esse convite. E claro, a situação econômica que o país se encontrava, ele já aceitou, devastadora, vislumbrando aumentar a colaboração comercial e cultural com o nosso país. E de lá para cá só melhorou? Sem só dúvida, cresceu. sem dúvida. E cabe ressaltar, que nem você comentou, os produtos que chegam por Santos e vão para a Europa, para a Bélgica, através das exportações do Porto de Santos. Dá para dizer que o café da manhã dos belgas tem muito suco de laranja e café brasileiro na mesa. Que sai daqui. E chega por aqui muito fertilizante, produtos químicos e farmacêuticos. Mas o intercâmbio de mercadorias entre o Porto de Antuérpia e os portos brasileiros e o Porto de Antuérpia é muito mais amplo que isso. Uma vez que Antuérpia tem uma super localização privilegiada no centro da Europa. E se você considera um raio de 500 quilômetros em torno do porto, da cidade, você tem 60% do poder de barganha do continente europeu. E isso significa que você está mais próximo dos grandes centros produtores e consumidores. E na logística global, isso representa eficiência e menor custo. Eficiência, menor custo e melhor competitividade. Sem dúvida. Então, a área de abrangência do Porto de Antuérpia, ela vai além da Bélgica. Ela inclui Alemanha, França, Holanda, Suíça, Luxemburgo. E todos esses elementos fazem de Antuérpia hoje o principal porto de embarque das importações brasileiras em container provenientes da Europa aqui para o Brasil. E o inverso também é uma verdade. A maioria das cargas secas, que a gente chama que vai em container dry, tem o porto de Antuérpia como porta de entrada para o mercado europeu. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, a gente está chegando aí ao fim do nosso programa, Antuérpia tem, o Porto de Antuérpia ele é municipalizado, né? E a gente vive aqui na nossa região um debate sobre privatização, desestatização, estatização, municipalização. Quais são os benefícios de um porto municipal? Bom, eu estava escutando vocês comentarem aí sobre as parcerias público-privadas. Isso é muito estimulado em Antuérpia. Lá eles têm uma visão de comunidade portuária. Então, a autoridade portuária, ela funciona como uma mola propulsora, atraindo os investimentos privados na área do porto, porque ela sabe que sem essa participação as coisas não evoluem. E em Antuérpia nós seguimos um modelo de gestão e concessão chamado landlord, que em inglês significa o proprietário da terra, o dono da terra, onde a autoridade portuária é dona de toda a área do porto e arrenda lotes para empresas interessadas em investir no porto. Nesse modelo, a autoridade portuária é responsável por garantir, aí que entra a parte parceria público-privada, a autoridade portuária garante a infraestrutura, que abrange os acessos terrestre e marítimo, e a pavimentação do terreno. Em contrapartida, as empresas privadas, com os investimentos, garantem as instalações e equipamentos para você poder rodar as operações do porto. E hoje nós temos um presidente executivo, o senhor Jacques van der Meren, que é responsável pela gestão do dia a dia, e acima dele você tem um conselho de administração, que também tem uma presidente, vocês estavam falando das mulheres, é a senhora Anneke de Ridder, e esse conselho administrativo, justamente para envolver a cidade nas decisões do porto, ele é composto por metade políticos da região e metade por conselheiros independentes. Sociedade civil. De vários setores da economia, que é justamente para que as decisões tenham equilíbrio entre público e privado. Matheus, infelizmente nosso tempo acabou. Quero te agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui conosco, levando informações sobre essa visita e falando um pouquinho de uma situação, de um tema tão delicado, que eu acredito que em breve será resolvido, definido, e a gente vai ter, como temos em Antuérpia, uma celeridade em algumas questões que precisam ser céleres aqui no nosso porto. Muito obrigada, viu? Se você me permite, eu quero só deixar um convite aqui. Agora em março, o Porto de Antuérpia participará da Feira Intermodal, a maior feira de logística da América do Sul, que acontecerá em São Paulo, entre os dias 17 e 19 de março. Então fica aqui o convite para a comunidade portuária de Santos visitar a gente, será um prazer conversar com vocês. Bernadette e Renata, muito obrigada pela tua participação, pela participação de vocês. Foi um prazer fazer uma bancada essencialmente feminina com duas mulheres competentes e, acima de tudo, mulheres firmes, mas que preservam aquilo que a gente tem de diferencial dos homens, a sensibilidade. Muito obrigada, sejam sempre muito bem-vindas. Eu é que agradeço o convite da TV Santa Cecília, que também é minha casa, porque eu sou professora há 21 anos, com muito orgulho.
E eu estou sempre à disposição, sempre que precisar de um esclarecimento, que as cidades passam, as grandes dificuldades que os municípios passam e, às vezes, as soluções aí com muito esforço e muita criatividade que os prefeitos conduzem aí com maestria. Muito obrigada. Renata, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, fico sempre muito feliz de estar aqui, Nathalie. Você é uma pessoa que sempre recebe a gente com muito carinho e sempre coloca a gente para falar daquilo que importa mesmo, que realmente deve ser falado. Fiquei com vontade de falar sobre Porto, mas não dá tempo. Gostei de ouvir o Matheus, mas infelizmente o tempo acabou, passou tão rápido. Passou. Eu fico muito grata à TV Santa Cecília por me receber aqui mais uma vez. E o Bom Dia Cidades desta quinta-feira chegou ao fim. Ao longo da nossa programação, você fica bem informado com o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite, tem Caderno Regional com Irineu Alves e, ao longo de todo o dia, notícias da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, com informação de qualidade, sempre de um jeito único.